Estamos começando mais um episódio do Home Podcast, esse projeto aqui que eu sempre falo com vocês, que é para trazer, irmãos em Cristo aqui, para a gente conversar, compartilhar, contar testemunhos, experiências, falar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E assim, cada dia nós temos recebido muitos testemunhos de cada episódio, e isso tem nos deixado muito felizes. E crendo que o Senhor ele está nos movendo a cada dia a continuar isso daqui. Antes de tudo, eu quero pedir para que você clique em curtir aí, que você possa pegar esse link, compartilhar no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja, porque o episódio de hoje eu tenho certeza que vai falar muito com você, vai ser muito edificante, então por isso você precisa muito compartilhar esse vídeo, tá? Então, vamos começar mais um episódio do Home Podcast. Hoje eu estou recebendo aqui nosso irmão em Cristo, Nilson Pegado. Muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui na nossa mesa. Tenho certeza que vai ser um momento muito edificante, então seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Ok, Leonardo. Gratidão é minha, gratidão da minha esposa, né? Sou Nilson Pegado, missionário em Juazeiro do Norte, Ceará, né? Mas eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Mas há 2 anos, casado com Nayara Pegado, filha daqui da terra de Unaí, missionária também. E eu creio muito que as coisas que Deus... Eu creio que a agenda de Deus, ela não tem datas, né? E eu creio que estar aqui com vocês, servi-los e estar à mesa aqui sentado hoje, está na agenda de Deus. Amém. Então, eu creio que vai ser uma tarde abençoadora para nós, tanto de compartilhar, como eu olhei alguns episódios anteriores e eu vi que o que vocês fazem é realmente reino, é sério. E eu me sinto honrado. Minha esposa não pôde estar aqui no momento, mas nós nos sentimos honrados em poder fazer parte dessa missão que Deus confiou a você aqui na cidade de Unaí. Amém. Nilson, assim, a gente já sabe, né? Você já falou, é um missionário. Sim. Mas antes de tudo, eu queria começar perguntando como foi o seu encontro com Jesus. Como foi a sua conversão? Quando foi que Cristo encontrou, né, o seu coração ali e você viu que Ele estava te chamando e você de fato se converteu e começou a seguir os caminhos do Senhor? Faz um bom tempo já. Mas também é uma boa história. Todo encontro com Deus, ele é maravilhoso. Eu, desde criança, meus pais não são cristãos, não são crentes, né? Não eram. E minha vizinha era crente, aquela família de 6 filhos. E aquele domingo de escola dominical, todo mundo se levanta cedo e ouvindo aquilo. E acompanhando com os filhos delas e me levando para a igreja. Sou filho na fé da Assembleia de Deus, né? Bem tradicional. Hoje não é bem pautado isso, né? Mas, enfim. E através da minha vizinha ali, eu criança, minha família foi conhecendo Jesus. Mas passei 6 anos longe do Evangelho. Minha mãe cristã, meu pai ainda não era, mas meu pai foi militar, aquele cara bem duro, bruto. E quando eu completei a idade da maioridade, eu quis conhecer o mundo, né? Natal, Rio Grande do Norte, surf, né? Reggae, praias. E eu quis conhecer. E meu pai sempre dizia, vai. E se não der certo, volta que eu estou aqui. E me afastei do Evangelho 6 anos. E durante 6 anos eu acho que eu fiz tudo que uma pessoa que não é crente faz na vida toda. Até que chega a época de células, né? G12, bem no início mesmo. E eu fui alcançado, estava no surf, estava no esporte radical, no jiu-jitsu. E fui alcançado e retornei aos caminhos do Senhor, bem na época de célula. E quando a gente volta ao primeiro amor, né? A gente quer fluir, a gente quer correr atrás do tempo que nós perdemos. Então, voltei para os caminhos do Senhor, minha mãe já cristã, perdi meu pai faleceu nesse período, e nesse período Deus usou muito o jiu-jitsu, né? O esporte como uma ferramenta de
de resgatar mesmo, não só valores, caráter, hombridade, hierarquia, mas de resgatar mesmo. Eu me lembro no episódio que eu estava muito triste em casa e 2 amigos meus, que são amigos até hoje, um deles já não está mais conosco, eu sem querer sair porque perdi meu pai dentro de um quarto trancado e minha mãe abrindo a porta e eles entrando e me levando só de sandália, sem camisa, colocando dentro de um carro, pegando meu kimono e levando para uma academia. Então, quando eu voltei para o Senhor, aquilo que eu fazia, que eu sou da área de competição de jiu-jitsu, aquilo que eu fazia, Deus, em uma base missionária, me sinalizou que era um tempo de eu fazer pelos outros aquilo que um dia fizeram por mim. Sendo que dessa vez apenas, não só o esporte, mas agregado ao evangelho, né? Que na verdade é o evangelho agregado ao esporte, que o evangelho vem primeiro, é um princípio. Então, esse foi o meu retorno. O meu retorno com a perca do meu pai foi entender que a ferramenta que Deus utilizou, que foi o jiu-jitsu, para que eu pudesse estar mais firmado, né? Ser curado daquilo que eram feridas, né? Que não me permitiam ou não me deixavam avançar, fez com que isso hoje fosse utilizado na vida de outras pessoas. Então, a ferramenta que o Senhor colocou na sua vida para curar suas feridas e também para tocar outras Sim. vidas foi o jiu-jitsu. Foi o jiu-jitsu, né? Eu creio muito assim, para que Deus modificasse algo em mim, ele permitiu o jiu-jitsu ser uma ferramenta. Mas depois de passar em uma escola, uma base missionária, que também é um ministério à igreja, as pessoas que Deus coloca como liderança, percebe que nós precisamos ser curados mais do que aquilo que a gente imaginava. Porque eu pensei que eu precisava ser curado só da perda do meu pai. Da perda. E não é. Na verdade, outras coisas do tempo que eu passei afastado do evangelho me feriram e precisavam de cura. Então, até um certo tempo, um momento, o jiu-jitsu, o esporte é uma ferramenta. Mas depois eu percebi e entendi que é algo mais profundo. Foi quando eu fiz uma escola de missões, conheci a MCM, que é Missão Cristã Mundial, é uma escola de missões, uma agência missionária, e ela estava sendo implantada em Juazeiro do Norte. E eu falo isso com honra. Eu mais outros irmãos, somos um dos primeiros da implantação dessa escola, então os primeiros sempre pegam mais, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, como diz o ditado. Bebe água limpa, mas... Então, fiz a escola de missões e foi justamente a escola de missões que eu descobri que não era apenas uma perda do meu pai. Na verdade, aqueles 6 anos longe do evangelho me curaram feridas, fizeram feridas que talvez foi até mais profunda do que a perda de um familiar. Porque, quer queira ou quer não, seja próximo ou distante, você vai ter que perder o seu pai. É o natural, né? Mas, longe do evangelho, você é mais ferido, né? Tanto você é ferido como você causa feridas. Aí, então, foi um processo de base missionária, da qual eu morei em Juazeiro durante alguns meses, dentro da base missionária, convivendo com outras pessoas. Até Deus, nós estávamos até antes conversando, eu e você, sobre as 3 etapas, né? Primeiro eu aceito, conheço Jesus. Primeira identidade. Quando eu conheço ele, eu descubro quem eu sou. Meu Deus, quando nós descobrimos quem nós somos sem ele, nós não queremos ser mais aquela pessoa. Sim. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei... O que é que eu vou fazer? Então, primeira identidade. Segundo, o que é que Deus vai utilizar no reino? Como é que eu vou ser útil? E depois que eu descubro, vem o processo, que é o terceiro. Aonde e quando? Né? Então, depois do processo da base missionária, quando eu perco meu pai, perdo meu pai, eu vivo muito no jiu-jitsu. Aí se torno campeão de campeonato Nordeste, Pan-Americano. E conhecido, fui para uma escola de jiu-jitsu, que é a Grace Barra. Os Grace fundaram jiu-jitsu. Meu professor, um dos melhores professores do Rio Grande do Norte. Então, isso vai fazendo com que eu me dedique mais, até eu vir para a base missionária. E na base missionária, Deus me pediu jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, aquilo que me curou um dia, se tornou, meu Deus. Eu comia jiu-jitsu, bebia jiu-jitsu, eu vestia jiu-jitsu. Eu não estaria aqui se não fosse com a camisa do jiu-jitsu, um boné, tatuagem que eu tenho jiu-jitsu. Então,
Chegou um tempo, aí você diz, Deus, mas como é que o Senhor me pede isso se foi isso que o Senhor usou para me curar? Mas é maravilhoso, porque Deus te pede, por que um Deus? Por que um Deus que tem tudo te pede algo? É porque talvez aquilo que ele te pede é que não te permite ser dele. Talvez o Deus que tenha tudo ainda não me tenha por completo. Aí ele me pede jiu-jitsu. Eu me lembro que eu fui para a base missionária e eu levei o kimono. Eu me lembro que eu joguei o kimono em cima do armário, no meu quarto. E eu disse, eu não vou mexer nisso aqui mais. E aquilo doeu muito em mim. E por incrível que pareça, aquilo que nós damos para Jesus, ele nos devolve. Talvez mais valioso, né? Depois de algum tempo, Juazeiro é uma cidade nordestina. O Nordeste brasileiro, ele tem uma cultura que é cultural. Hoje nós estamos, eu com a minha esposa, hoje já falar da minha esposa. É cultural o Nordeste brasileiro, que o pai ele vai procurar emprego em outra região e ele acaba não voltando. Tem muito abandono. Ele abandona. São órfãos de pais vivos, realmente. Ele vai, procura emprego, acaba não voltando e ainda leva um irmão para trabalhar com ele, conseguindo uma vaga para o irmão, que também abandona a sua esposa com seus filhos. Então, hoje nós temos no projeto Missão Jiu-Jitsu Sertão, em Juazeiro do Norte, chegamos a ter 2 irmãos e um primo que treinam conosco e os 2 pais foram embora. Antes de eu vir, eu estou aqui há alguns dias, começou a treinar um aluno conosco lá, e a conversa dele é, professor, meu pai vai voltar hoje. Ele foi comprar cigarro. Ele começou recente, mas já faz 1 ano que o pai dele saiu para comprar cigarro. E o que dizer para criança dessa? Seu pai não vai mais voltar? É apresentar a Deus o pai que não vai embora, que é difícil acreditar, porque se o pai for embora, a referência que ele tem de Deus é um pai que também vai embora. E não alimentar aquela mentira, mas esperar em Deus a oportunidade que Deus dê um discernimento para você fazer com aquilo que sane, que aquilo seja curado. Você falou aí, né, que o jiu-jitsu teve um momento que ele virou o seu Deus, né? E você teve que abandonar isso. Você já até comentou sobre o início do seu projeto, mas quando foi que você identificou que, de fato, o jiu-jitsu não era mais o seu Deus e que agora você estava sendo transicionado para missão, fazer uma missão através do jiu-jitsu? Sim. Como que foi esse início aí? Na verdade, eu sempre vi Deus falar comigo, mas não palavra. Por exemplo, para mim estar aqui, eu ia orar a Deus. Então, eu ia ler, meditar, quantos dias fosse. Mas eu só daria um sim se ele me respondesse na palavra. Eu nunca tive a intimidade de ouvir ele até então, né? Eu perdi o meu pai e um certo dia, um testemunho muito forte, eu lendo ali a Bíblia, numa rede, eu gosto de rede, e eu sentei na rede, né? Como se estivesse sentado numa bicicleta. E eu sentei na rede, e naquele momento, estava de noite, que eu fechei a Bíblia, que eu fiquei de lado, que eu ia deitar, uma pessoa sentou do meu lado na rede. Ao ponto de eu me levantar, né? E eu passei a mão, não era ninguém. E ali Deus falou comigo assim, deixa eu ser seu pai. E aquilo ali foi a primeira vez que eu ouvi Deus, né? E é assim que hoje ele se relaciona comigo. E na verdade, eu me relaciono com ele. Somos nós que nos relacionamos com ele. Nós que vamos buscar o relacionamento. Ele está lá, não somos nós. Não é ele que vem buscar conosco. Mas, voltando. Naquele momento eu entendi que o local, por mais que meu pai fosse bruto e ignorante, mas era meu melhor amigo, o local que era para Deus ocupar, o meu pai estava ocupando. Então, com a ausência dele, dia sim, dia não, eu chorava, porque eu queria ver meu pai com meus filhos no colo. Né? Eu queria cuidar do meu pai como meu pai cuidou do meu avô. Meu pai colocava no colo, meu pai fazia a barba dele, levava para tomar banho. Então, quando eu entendi isso, Deus não era mais apenas o meu rei, Deus não era mais apenas o general quando eu ia lutar, que ele dizia o que eu tinha que fazer. Deus se tornou agora o meu pai.
Então, às vezes, nós não vemos Deus como pai, porque o relacionamento que nós vivemos com o nosso pai não foi um relacionamento tão bom, foi um relacionamento que nos frustrou. Então, a gente não consegue enxergar Deus como pai. Mas depois que eu fui curado da ausência do meu pai, e eu entendi que no sertão nordestino que eu pisei os pés, existiam meninos que eram órfãos de pais vivos, que talvez chorasse pela ausência que eu chorava, sendo que eu perdi o meu pai, eles não perderam o dele. Então Deus primeiro me curou e me sinalizou que, como você tem outros, mas que não perderam o pai e que não conseguem me enxergar como pai, porque um homem não ocupou um posicionamento de pai. Então, sobre a missão foi essa. Quando Deus... Eu creio que não tem como nós estávamos conversando antes, não tem como você pisar num local. Primeiro, se você sabe de uma necessidade, e se você não se mover, nem que seja em oração, para suprir ela, você é culpado. Você está isento. Melhor que não saiba. Verdade. Às vezes um amigo meu viaja para um evento missionário e quando ele volta, ele diz, cara, eu vou te contar. Eu digo, não me conta não. Não me conta. Porque eu estou sem recurso, eu não estou podendo ir, então não me conta. É melhor que eu não saiba. Porque se eu souber e não fizer nada, se eu no mínimo, que é o máximo, orar, eu sou culpado. Então, a minha cura do relacionamento com Deus de paternidade, e ele me mostrou, quando eu pisei no sertão, ele me mostrou que existiam meninos que passavam o que eu passei, e muito mais novos do que eu, que se era difícil para mim, que já estava um marmanjo, imagine para uma criança. Então, Deus me sinalizou a missão dessa forma. E me sinalizar que o jiu-jitsu era o meu Deus foi através de um pastor, Fábio Schumacher, que eu agradeço muito a ele, que era o diretor da base da MCM. Foi através dele. Eu creio que tem locais que nós não conseguimos enxergar, que precisa passar a bucha e precisa passar o sabonete. Alguém vai ter que olhar, Leonardo vai ter que olhar e dizer, Nilson, atrás da tua camisa tem um pontinho branco. Então nós sempre vamos precisar de homens que olhem e digam, cara, tem um lugar aí que precisa esfregar um pouco mais. Isso é difícil, né? Principalmente para um homem já bruto, né? Que já tem uma experiência assim de passar com um facão, atravessar a mata. É difícil, mas é importante. Um dia vai chegar. Hoje eu conversando com um pastor daqui da cidade, e ele falou comigo assim, não adianta, nem adianta tentar provar e nem adianta tentar esconder, seja lá o que for. Um dia vai aparecer. Que seja o que você faz certo, seja justiça, ou seja o que você faz errado, que precise ser pedido perdão. Sim. Então, o tempo do jiu-jitsu ser estacionado e ser entregue a Deus foi através da base missionária, que acontece muito através da igreja, do ministério, que acontece muito através do líder de ministério do louvor, que acontece muito. Eu creio que Deus sempre vai usar pessoas. Deus sempre usou a Bíblia, você vai ver Deus usando pessoas. Deus usava Jesus para transformar algo na vida dos discípulos. Então, Deus sempre... Pessoas são matéria-primas de Deus. Sim. Né? E o projeto lá, né? Em Juazeiro, né? Que vocês estão... Sim. Como que é essa organização lá, as crianças... como que funciona tudo isso, todo esse projeto? Cara, eu tava em Natal, Rio Grande do Norte. Recebi a faixa roxa, jiu-jitsu, a partir da roxa você pode dar aula. Já competindo, e era bom demais, patrocínio e tudo. Fiz a escola de missões no primeiro ano. Pisei no sertão nordestino, meu coração ardeu. Quando eu disse a você que eu falo aqueles tópicos, é porque são coisas que eu vivi. E eu não sou pregador e voltei para Jesus. Aí Deus cura, faço escola de missões. Depois da escola de missões eu volto para Natal. Quando eu chego em Natal e morando ali na casa dos meus pais, da minha mãe, na verdade, e procurando emprego. Porque o missionário, quando volta, eu passei 4 meses na escola de missões e volto para casa. Quando eu volto para casa, eu já não me encaixo mais em lugar nenhum. Ao ponto de eu chegar no supermercado e dizer assim, o gerente, que é amigo meu, dizia assim, o supermercado me patrocinava. E eu dizia, cara, arruma um emprego para mim, nem que seja no embalador, eu tenho que trabalhar, cara.
E ele dizia assim, ó, volta a competir, cara, que eu te dou o meu meio salário. Eu dizia assim, ó, mas eu não posso competir. Aí o cara não é crente diz assim, como é que tu não pode fazer? Porque Deus não quer mais, cara. Como é que Deus não quer você fazer algo que é bom, que é esporte, que é saúde? Então, as pessoas nunca vão entender aquilo que Deus te falou. E a gente, às vezes, cansa tentando explicar, né? Sim. E essa explicação não nos permite viver o que ele já... Mas, enfim, voltei procurando emprego, não tinha de jeito nenhum. Foi quando eu cheguei pro meu professor e disse, e aí, cara, Deus não me quer mais competindo. Porque chegou um tempo que a glória, por mais que eu competisse, subisse no pódio e colocasse a bandeirinha Jesus, não era para Jesus. Era para uma academia, para uma equipe. Era para o meu nome, era para o nome de uma equipe. Que os alunos depois chegavam até mim e diziam, cara, eu que escreveu, eu quero ser aluno de Nils. E meu professor disse assim, cara, eu não sei trabalhar com criança. Se você quiser começar com criança. E eu disse, eu vou. E fiquei na faixa roxa, e sempre tendo contato com o campo missionário, com o Juazeiro, com o pastor. Fiquei na marrom e recebi a faixa preta. Dentro da faixa preta, da marrom e da preta, eu fiz os cursos de jiu-jitsu na Grace Barra para criança. E certo dia o Espírito Santo falou comigo para mim voltar, que eu era uma oferta para o Sertão Nordestino. E eu já estava como todo jovem, hoje há 8 anos atrás, o jiu-jitsu, o MMA estava bem no auge, e o jiu-jitsu era colocado, todo lutador de jiu-jitsu, bom lutador de jiu-jitsu, era chamado para ir para fora. Hoje eu tenho amigos que moram em Dubai, amigos que moram em Portugal, amigos que moram fora do país, amigos que comiam comigo, treinavam comigo. E eu tive um convite e um desejo muito forte de ir para Portugal. E eu chamei o professor e disse, cara, eu vou trabalhar com você, mas eu vou pegar esse dinheiro e tô indo para Portugal. Mas no meio disso, o Espírito Santo falou, você vai para o Sertão Nordestino. E eu disse, vou nada, mano. Eu sou faixa preta da Grace Barra, já tenho um local para dormir, já tenho trabalho, preciso de dinheiro. Quando eu voltar, eu vou, porque eu não vou deixar de ser crente. E o Espírito Santo me direcionou para Juazeiro do Norte. Eu liguei para o pastor Fábio, aquele homem que Deus usou para me curar. Eu disse, pastor, eu tenho uma oferta para o sertão. Ele falou, como é que você quer fazer? Eu disse, eu sou oferta. Eu tinha 16 placas de tatame que eu treinava na área da minha casa, que era competidor, né? E eu tinha 2 mochilas e 2 kimonos. O Espírito Santo falou, leva uma semente. E eu fui para Juazeiro do Norte. O pastor disse assim, ó, cara, eu lhe dou café, almoço e janta e tem uma área. Tem uma área aqui de uma casa, a gente tá começando um instituto, que tem balé, tem violão, se você quiser botar jiu-jitsu. E eu desembarquei em Juazeiro do Norte, Ceará. Meu pastor, para quem tem chamado missionário, não se vai para a missão sem ser enviado. O missionário que vai para o campo sem ser enviado, ele é um hippie. Nada contra, mas ele vai ter que vender pulseira, ele vai ter que vender camisa, ele vai ter que fazer rifa. Nada contra, que eu já fiz também. Mas porque meu pastor me enviou, eu tinha uma oferta de R$370 mensais durante um ano. Eu cortava o creme dental para pegar o creme dental lá embaixo. E no outro dia vinha alguém ministrar na escola e dizia assim, eu fui fazer uma compra e tinha leve 3, pague 2. Eu não sei porquê, pegue 2 para você. Então, eu creio que a escassez na vida de um homem é um motivo para que ele aumente a fé e Deus mova alguém ou se mova em favor dele. Então a gente diz, estou passando dificuldades. Eu acho que a escassez financeira na vida de alguém, se ela não for uma desobediência, que mesmo assim Deus ensina, é um motivo de Deus mover alguém para a vida dele. Mas voltando ao assunto, cheguei em Juazeiro do Norte, Ceará. Lembro que o Rafael, amigo meu, ele vai ver aí, foi me buscar e disse, cadê tua mudança? E eu disse, tá aqui, 2 mochilas, mano. Ele, cara, como é que você vem morar aqui com 2 mochilas? Eu disse, cara, é a única coisa que eu tenho. Então o sonho de Portugal ficou de lado. Não fui a Portugal, mas Deus me deu uma esposa, que é benção, vamos começar a falar sobre ela depois, né? Mas aí cheguei em Juazeiro do Norte e comecei a colocar os tatames na área de uma casa. Mas aí eu não divulguei, eu não chamei, eu coloquei o tatame e os meninos vinham. E eu me lembro que fosse hoje, veio o Anderson, veio a Flaviana,
e veio mais 2 meninos pequenos. E eu me lembro que eu tinha limpado o tatame, né? E desses crianças que vieram, um veio sem sandália. E ele pisou no tatame, sujou o tatame. E eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, pague logo 10 flexões, porque você pisou. Não, mas eu não sei o que é flexão. Eu disse, pronto, hoje, a partir de hoje, quem errar, paga flexão. E esse menino veio, e eu disse, você não pode estar pisando aqui descalço, não. E ele falou assim, mas eu não tenho sandália. Aí eu disse, o que foi que eu sandália? Ele falou, torou. E eles vieram o primeiro treino, segundas e quartas. Perdão, todas as quintas. Na outra quinta ele veio, e eu disse, quinta-feira eu vou ter que trazer o caderno. Assim, no dia a dia. E ele disse, eu não fui para a escola. Eu digo, por quê? Porque minha sandália torou. Aí eu disse, cara, você não foi para a escola por causa de uma sandália? Quanto que é uma sandália? E coloquei essa necessidade em um grupo, e um amigo meu disse, eu mando o dinheiro da sandália, compramos a sandália dele. Depois outro apareceu com uma enfermidadezinha no dedo, micose, né, problema de pele, porque andando descalço, sertão. E comprei uma pomada que isso faz 4 anos, não lembro que fosse hoje, Quadriderme. E eu dei para levar para casa e ele não ficava bom. E depois de um mês eu fui na casa dele e a mãe dele dizia assim, ó, ah, eu não vou estar cuidando não, ele quer andar descalço, ele que cuide. E quando eu fui ver, esse menino tinha 7 anos. Então eu comecei a entender que a forma que Deus queria que a gente se movesse era para que não houvesse a necessidade. Então, chegamos já a dar uma cesta básica para um menino, e ele tem 11 anos, e ele dizer, vou dizer para minha mãe que foi o professor que deu. Eu digo, não, você vai dizer para sua mãe que foi você que levou para casa, porque você é o homem da sua casa. Professor, mas ele só tem 11 anos. Eu digo, mas ele é um homem, ele está aprendendo que ele é responsável por levar alimento para dentro de casa. Então, hoje a forma que nós nos movemos é totalmente de acordo com os sinais que Deus nos dá. Por exemplo, começar uma turma de defesa pessoal feminina, exclusivamente para mulheres, que são vítimas de violência doméstica, porque em uma aula, quando eu demonstrei uma posição, uma defesa para um menino, ele falou assim, é desse jeito que meu pai bate na minha mãe. E entender que também é tempo de parar essa turma, porque as mulheres não vieram mais. Porque se eu quisesse continuar, a violência vai existir sempre. Mas será que Deus queria que continuasse? Hoje nós começamos com a turma mais recente, a turma Kids da tarde, que tem crianças autistas. Eu vou até entrar aqui, foi até motivo, vocês vão ligar logo para não perder nada. Quando terminou a turma de boxe, começou o Muay Thai, e depois do Muay Thai, parou o Muay Thai, eu tentei voltar a boxe, e não foi possível. E a minha esposa deu a ideia. Esposa é o segundo Espírito Santo, né? Ela deu a ideia da gente começar uma turma Kids à tarde. E eu peguei gás, porque lá é o seguinte, lá são 5 aulas por dia, cada aula termina a aula de ministração da palavra. Então são 5 ministrações de palavra. Oração, lanche, na turma Kids a gente dá o lanche. Então, enquanto eu estou dando aula, minha esposa está preparando o lanche, preparando a mesa, e já prepara a palavra, e é de 8h30, abrimos o projeto às 8, é de 8h30 às 9h30, aí encerra, aí de 10h30 às 11h30, fecha, de 2h30 às 15h30, das 16 às 17, das 17 às 18h30. São 96 crianças e adolescentes. E vamos começar a turma à tarde, Kids. Pessoas estão procurando, bora. Se há uma procura, há uma necessidade. Então, vamos tentar sanar elas. Nunca divulgamos em Instagram que tem turma aberta. Nunca divulgamos na cidade. Por mais que já fomos procurados por órgãos da prefeitura. Não tenho nada contra, mas não aceito. Né? Mas, enfim, começamos a turma Kids à tarde. E Deus, ele sempre vai mais profundo. A gente sentou e minha esposa disse assim, quanto é que a gente vai gastar para fazer o lanche das crianças? E sentamos e calculamos o lanche. Ó, vai ser tantas aulas por mês, é tanto em lanche. Vamos orar. Não sou de pedir, eu sou de tocar a trombeta. De orar e compartilhar e alguém procurar. Deus sempre vai procurar. Entendemos que começar uma turma Kids à tarde. Calculamos o valor do lanche.
O jiu-jitsu, ele precisa de kimono. Calculamos o valor do lanche. Vamos orar, amor. Vamos. Não tem como a gente tirar do lanche da manhã para tarde, nem tirar do aluguel, que também não tem para... Somos totalmente integral, dependente de oferta. Não temos recursos fixos. O missionário, ele faz uma obra missionária e os irmãos e a igreja, muitos abençoam a obra missionária. Mas o missionário, para manter aquela obra, ele precisa estar em campo. Então tem outro custo do missionário em campo. Mas calculamos e vamos orar. Não tem de onde a gente tirar do nosso. Certo dia uma pessoa no Instagram me procura e diz assim, vou até mandar para ele também, compartilhar. A pessoa disse assim, ó, eu gostaria de saber se vocês precisam de kimonos. O kimono é o mais caro. Kimono, que é a roupa que a criança usa. E nós usamos o kimono para incentivar da escola. Por exemplo, ele só usa o kimono se ele estiver bem na escola. Se ele não estiver bem na escola, ele tira o kimono e ele treina sem kimono. É um e ele incentivo chora, ali. ele chora. Professor, eu quero o meu kimono. Eu digo, só se você for bem na escola. Mas a pessoa me procura e diz assim, vocês precisam de kimono? E eu disse, nós vamos começar uma turma aqui, disse, à tarde. Nós estamos procurando lanche. E o senhor quer dar kimonos? Ele falou, eu quero ofertar 15 kimonos para vocês. Ele disse, me dê seu CPF, seu endereço. Aí eu fui animado, dei logo o CPF e endereço. Instagram, quando termino, eu olho para minha esposa e digo, amor, eu dei meu CPF para um cara que eu nem conheço. Ela disse, pelo amor de Deus, como é que você faz isso? Fui entrar em contato com ele pelo Instagram, tentando ligar, peguei o WhatsApp, e ele falou assim, ó, não posso atender sua ligação, porque eu moro fora do país. E minha esposa muito sábia, pegou o nome dele, Igor Oliveira, e foi procurar quem é ele. Ele é um ex-lutador do UFC, hoje treinador de futebol, mora na Suíça, tem uma escola de jiu-jitsu só para criança. Olha só. Ele disse, até sexta-feira vai chegar aí os kimonos para você. E eu disse, isso é conversa, o cara mora na Suíça, como é que ele vai mandar kimono até sexta-feira? Hoje é terça. Dia de domingo bateram na minha porta, e eu disse, quem é? Uma pessoa falou assim, correio. E eu brincando, eu disse, bem uns meninos do projeto, amor. Eu disse, correio não trabalha no domingo? O rapaz falou, eu trabalho, que eu sou Sedex. Quando ele abriu a porta, eu recebi uma caixa com 15 kimonos novos. Olha só. O valor deu 1.500 e alguma coisa, se não me falha a memória. Muito mais do que o valor que eu precisava, que era o lanche. Deus é bom, né? Então, ele fala e cumpre. Hoje os meninos, eles estão assim. Ele recebe o kimono, se envolve com o projeto, gosta, mas quando eu vou ver, nós olhamos os cadernos, que tem algumas folhas em branco, que eu pergunto porque está em branco. Se não for por uma enfermidade, se não for por causa de uma sandália que era antigamente, ou se não for porque o pai não foi deixar na escola, eu tiro o kimono e ele vai treinar sem kimono. Ou então eu deixo ele sem treinar, mas ele olhando o que está perdendo. Então até alguns pais estão aprendendo a educar os filhos através do nosso posicionamento. Mas eu deixo bem claro que se não for em Deus que a gente vai buscar isso, porque nós somos falhos. Minha esposa às vezes diz assim, ó, é a graça de Deus eles não gostar de você, porque você grita tanto com eles, você manda eles pagar tanta flexão. Nós temos caso de uma menina que há 3 anos atrás ela começou a treinar com a gente, com kimono branco, gostando do kimono, gostando de jiu-jitsu. Eu ia amarrar o cabelo dela e ela dizia, não, meu irmão, amarra meu cabelo não. Todos os traços másculos. Depois eu vindo visitar a família, que nós visitamos as famílias. Não estamos visitando recente, porque nesse período agora nós estamos cuidando mais dos adolescentes. Ponto, daqui a pouco eu volto. Mas, visitando ela, a mãe disse assim, ó, eu vou logo falar pro senhor, professor, que eu moro com outra menina. Aí eu entendi o porquê que aquela menina de 5 anos, ela tinha os trejeitos, os traços másculos, porque o convívio dela não tinha paternidade dentro do lar. E ela com kimono branco, e na experiência, no relacionamento, Deus falou comigo assim, tira o que ela tem de mais valioso. E eu disse, eu vou tirar o kimono. Eu tinha ganho um kimono rosa, e eu tirei o kimono rosa, eu vou chamar o nome dela de Letícia, tá? Que eu estou escrevendo um livro, tem essas histórias, eu só mudei o nome. E eu tirei o kimono dela, e eu disse, olha que lindo. Ela falou, não, é feio, com kimono rosa. Eu dizia, não, esse kimono aqui é muito bonito. Ela é feia, depois você só vai treinar se for com ele.
Ela ficava sentada, o kimono do lado dela na cadeira, e as criancinhas correndo, dizendo, bora, bora, mulher, vamos brincar. E ela, professor, deixa, professor. Eu digo, só se for com kimono rosa. E eu ia chorar no outro lado, porque dói. No segundo treino, a irmã dela mais velha disse, eu vou levar ela para casa. Não, você não vai levar ela para casa, não, ela vai ficar aqui, ela vai ver o treino. E passou um tempo, ela disse, professor, eu quero o kimono. E eu dei. E quando a pessoa disse assim, ó, Lê, esse kimono é meu, me dá para mim? Ela fala, não, é meu, porque princesa usa rosa. Então, a pergunta é essa. Como é que nós estamos nos movendo no jiu-jitsu? Como é que nós estamos utilizando o jiu-jitsu como ferramenta dessa forma? Nós temos 96 crianças e adolescentes alunos, mas nenhum deles são iguais. Qual assim, que vocês verem, que vocês veem que é um maior desafio de tudo isso? Tanto de ser um missionário de fato e também um desafio com esses adolescentes, essas crianças. Tanto em questão financeira, né? Sim. Mas também no emocional. Como que vocês veem, assim, que são desafios a ser superados diariamente? A família. Família. A família. A desestruturação familiar, né? É tanto que o inimigo ele é furioso em família, né? O inimigo ele é furioso, ele investe muito pesado nisso. Se nós que estamos em uma caminhada buscando em Deus força para enfrentar dia a dia, imagina aqueles que ainda não conhecem Deus como Salvador, como Redentor. Então, é a família. Essa pergunta, essa resposta eu até pergunto, não, essa pergunta eu até respondo com situações recentes, por exemplo, do autismo, né? Quanto mais tempo a mãe, a família demora para aceitar isso não, mas aceitar essa diferença entre aspas, mais tempo a criança vai sofrendo e vai também causando sofrimento nos pais e no que estão ao redor dele. Sim. Então, é a família, porque o exemplo, os nossos meninos, eles ouvem a palavra, os nossos meninos, eles oram conosco, mas eles voltam para casa. Mas em casa eles não têm. E nós não estamos abertos 24 horas e nem todos os dias da semana. Então, em relação a um obstáculo que nós estamos enfrentando, mas também nós entendemos algo. É porque nós não temos uma palavra. Porque não é só se mover, não é só pregar, não é só evangelizar. É ter uma palavra. Hoje nós estamos com a palavra que diz que o coração dos pais convertido através dos filhos. Você já ouviu essa palavra? Sim. Hoje nós estamos vivendo ela. Hoje nós estamos entendendo que já não existe mais esse obstáculo. Eu estou com uma criança lá, que ele tem 9 anos, 11 anos, não lembro bem, minha esposa, eu sou um pouco ruim de memória. E lá, nós estamos em Juazeiro do Norte, Ceará. Juazeiro do Norte, Ceará é uma cidade que foi fundada por um padre, o padre Cícero. E em homenagem a ele, todos os filhos que nascem, as mães colocam. Hoje tem Cícero, Cícera, Cícero Antônio, Cícero Paulo, Cícera Flávia, Cícera Marta. Então, existe hoje, esse padre ele é bem idolatrado, até hoje, o padre Cícero. A cidade, ele fundou a cidade. Os pais dos nossos alunos são devotos a ele, ao padre Cícero. Existe... Por que eu estou contando a história? Para a gente chegar até a palavra. O que me frustrava muito era, caramba, os meninos vêm para cá, lancham, ouvem de Jesus, mas voltam para casa. Onde vê o pai batendo na mãe e batendo neles também, porque eles estão comendo arroz e pedem ovo. E não tem ovo, e o pai bate neles. Mas eles vêm para cá amanhã. Glória a Deus que eles vêm receber aqui de Deus, aqui nesse lugar, mas eles voltam para casa. Então está sendo em vão, Deus. Até que Deus nos dá a palavra, que nós até pintamos na parede, temos nas camisas, que é o coração dos pais convertido através dos filhos. Quer dizer o quê? Quer dizer que agora, em vez dos meninos voltarem para casa e não terem nenhuma mudança, através deles, eles vão falar para os pais e vai ter uma mudança. Já que eles não conseguem serem mudados para o bem dentro do ambiente familiar, eles vão mudar e transformar o ambiente familiar. E eu provo isso. Lá na cidade que eu estou, existe o museu
do Padre Cícero, existem uns tonéis de água, que eles dizem que a água é santa, aquela água é benta. Então, toda senhora que tem algum problema, ela pede para alguém pegar aquela água. E eu tenho um aluno, que eu cheguei um dia para dar aula. Às vezes nós não temos palavra. Não tem. Não vou dizer que todo dia eu medito na palavra, não. Não tem. E se eu não medito na palavra, eu não tenho nada para dar para ninguém. Nesse dia eu não tinha nada para dar para ninguém. E eu cheguei na turminha de crianças entre 5 e 12 anos. E eles brincando, treinaram, eu sei jiu-jitsu, eu tenho um cronograma de aula, o lanche está sendo preparado. Chegou na hora da palavra, eu digo, e aí? Vamos cantar um corinho e vamos lanchar. E Deus, palavra. Eu digo, eu não tenho palavra hoje. E eles estavam reunidos e eu disse assim, professor, eu estou com sede. Eu disse, está com sede? Estou. Eu disse, então, faz o seguinte, pega um copo dali do copinho de café e vai tomar água. Dá um copinho de café para cada um. Aí ele pega o copinho de café no bebedor. Tá bom. Eles tinham suado, né? Professor, eu estou com sede. Eu disse, bebe mais água. Só 2 copinhos cada um. Professor, eu estou com sede. O Espírito Santo falou assim, mulher samaritana. Aí eu disse, eu vou pregar. Sabia que tinha uma mulher que ela vinha beber água todo dia igual vocês e não passava a sede dela? Era, professor. Eu digo, a mulher samaritana, ela é samaritana. Ela ia no poço até que Jesus se encontrou com ela. Já pensou você nunca mais ter sede? Quando você come chocolate, não é bom? Dá sede e dá. Aí tem que parar de comer, né? Imagina você comer muito chocolate e não precisar tomar água. Professor, eu quero. Pois é, Jesus, ele tem a água ou ele é a água, que você não vai ter mais sede. Você não vai precisar ir no copinho, não. Você vai pegar uma garrafinha e vai encher. Na quinta-feira, o pai do aluno me procurou. Disse, eu queria falar com o senhor. Disse, pois não. Disse, o que foi que eu fiz, meu irmão? Ele disse assim, meu filho, o Arão, minha mãe tem problema nas pernas. A perna é uma senhora debilitada na cama. E toda vez que a gente vai lá no horto, lá no Museu do Padre, ela pede para a gente trazer uma garrafa d'água. A garrafa d'água fica perto da cama dela. O Arão chegou em casa e derramou a água. E disse, vó, a senhora não é para beber água do padre mais não. Porque essa água a senhora vai ter sede. Meu professor disse que a água de Jesus a senhora vai ficar boa. Uau. Então eu entendi que não tem mais obstáculo no projeto. Eu sou o obstáculo para que não aconteça. Quando eu discuto com a minha esposa, quando eu vou para lá no automático sem orar nem meditar antes para não ter uma palavra para eles. Eu acho que assim, todo missionário, né? Eu olho para todos os missionários e vejo que realmente são pessoas que andam ouvindo a voz de Deus, né? Tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ouvir porque o Senhor envia, o Senhor fala e assim, vocês são a resposta daquilo que o Senhor está falando, né? A gente até comentava aqui que quando a gente vê Abraão, né? Que um primeiro missionário ali da palavra, o primeiro missionário que já existiu, quando o Senhor disse para ele, sai da sua terra, da sua parentela e vai. Onde, Senhor? Vai. Fazer o quê? Vai. Vou dizer depois que tu sai. Isso. Deus só disse que vai fazer depois que tu sai. E assim, ele ouviu a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus. E no momento que ele prepara tudo ali, que o Senhor pede Isaac, ele obedece ao Senhor, prepara tudo ali, o altar, né? E coloca o Isaac. E quando ele vai sacrificar, o Senhor fala mais uma vez. Eis aqui o cordeiro. Então, assim, a importância que é de você estar ouvindo a voz de Deus no presente. Sim. E não só... É claro que tudo que Deus falou lá atrás é importantíssimo. Foi válido, né? Foi válido e é válido porque nos traz uma base, né? Sim. Só que ouvir o que Deus está falando hoje, a necessidade hoje, igual vocês estão lá em Juazeiro do Norte, assim, lá tem uma necessidade que o Senhor está falando aos ouvidos de vocês. O Senhor não falou lá atrás, o Senhor está falando agora. Ó, lá atrás ele falou para mim ir, mas chegou lá é diferente. Deus não vai usar a mesma forma.
Deus não é a mesma forma. Ele tem a forma de agir, mas ele não usa a mesma forma. Eu creio muito, por exemplo, se fosse assim, Deus, eu não vou mais dar aula. Não vai parar porque eu não vou. Sim. O único homem, creio eu, que é insubstituível era Jesus. E até ele quis. Afasta de mim esse cálice, mas não foi possível. Mas eu creio que nós não somos o bonitinho de Jesus, sabe? Eu não vou mais. Vai não, tá certo. Beleza. Vou capacitar alguém. Não escolho, mas eu capacito. Talvez alguém não faça tão bom quanto eu, porque é o meu dom, é o meu talento. Mas alguém não vai deixar de ser feito porque eu não vou. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não me lembro quem foi, mas fala assim que nós só nos tornamos úteis para Deus quando nos tornamos inúteis. Então, quando nós nos tornamos inúteis, quando tipo assim, pô, eu por si só não consigo fazer nada. Aí o Senhor entra e fala, pô, esse é útil. Esse é útil para mim, porque ele tá na rota. Ele deixou o que ele mais amava e agora eu vou conduzi-lo. Porque, cara, assim, é fácil, né? Tipo, fácil não, difícil. As pessoas falam assim, pô, missionário, né? O Nilson aqui largou tudo e foi fazer missão. Mas o que é o tudo, né? Eu não tinha nada, cara. né? O que é o tudo? Muito bom E isso. quando nós olhamos para nossa vida, pô, eu moro em Unai, Minas Gerais, tenho minha empresa, minha família, e eu olho para a palavra vem e, sabe, me constrange a ponto de ver que Deus é maior do que todas as coisas, é mais valioso do que tudo que eu tenho, né? Olho para a palavra, ela me diz, pô, amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O que é meu tudo? É ele é meu Sim. tudo. Então, assim, tudo que eu for largar pro Senhor é nada, né? Nada. Nada. A gente demora para entender isso. Sim. Né? Por exemplo, ó, eu deixei tudo, entre aspas, que era um sonho de viver da minha profissão, em uma época que, todo lutador de MMA queria um lutador brasileiro para fazer o chão dele do jiu-jitsu. Porque no MMA você era bom, mas no chão é que você tinha que saber. Então, eu deixei tudo isso, praticamente um sonho, praticamente um futuro, que na verdade para mim era tudo, passou a não ser nada. Aí agora, eu tô em Juazeiro do Norte, Ceará, tá tendo aula segundas e quartas. Hoje está tendo aula, que nós nos doamos a um outro projeto. Hoje nós servimos outro projeto. E eu deixei tudo para vir ter um tempo com minha esposa aqui em Unai. Então, o que é tudo? Tudo, na verdade, para nós não é nada. Mas se o projeto, se eu entendesse ainda que aquilo dependia de mim, talvez eu não estivesse aqui. Talvez importante não fosse o tempo de família, né? Sim. Seja lá qual foi a ocasião que me trouxe, mas talvez não fosse importante. Sim. Agora, você tocou, né, no nome da sua esposa. Né, a Nayara é daqui, né? Nayara é daqui, sim. Ela foi também fazer missões. Mas, assim, o quão importante é também você ter um relacionamento com quem também tem esse coração, essa mesma visão que a sua, né? Sim. O quão importante é, igual o seu coração missionário, o coração dela também missionário. O Senhor, ele ama essa junção, sim, né? Sim. Ele ama quando duas pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito, para que ele possa, de fato, agir, né? Eu tô com 41 anos, né? Minha esposa com 30 e poucos anos, né? Calma, amor. E eu e minha esposa, nós vimos todos os nossos amigos da nossa época de adolescente casar, ter filhos, né? E a gente, antes de casar, ter filhos, estávamos solteiros, mas viveu um propósito. É o que eu falo, existe o propósito e o processo natural. Deus pode interromper um processo natural para que se cumpra um propósito. Sim. Tá entendendo? Sim. Por exemplo, o processo natural foi o quê? Casar, filhos, ministério, empresa. Aí agora o processo natural tem que se cumprir. Qual é o processo natural? Faculdade. Por quê? Porque Deus interrompe o processo natural para que se cumpra o propósito. Ele não anula, ele interrompe. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia.
Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul. Saul rei, Mefibosete. Saul rei, Jonathan príncipe. Saul morre, Jonathan se torna rei, Mefibosete príncipe. Jonathan morre, Mefibosete rei. Então o processo natural na vida de Mefibosete era o quê? Viver no castelo e morar no castelo. Mas Deus tinha um propósito na vida de um cuidador de ovelhas, de Davi. Mefibosete é esquecido em Lodebar. Davi se torna rei, cumprimento de um propósito. Certo dia, Davi está pensando e diz assim, ó, será que existe alguém da linhagem de Jonathan, de Saul, para que eu possa mostrar lealdade pela aliança que eu tenho com Jonathan? Disseram assim, tem Mefibosete. Davi diz assim, manda trazer ele. Mefibosete vem pensando que vai ser morto, porque um homem está ocupando o que é da família dele. Quando ele diz, se apresenta para o rei, que baixa se curvando, o rei diz assim, ó, não farei nada de ruim com tu. Vou devolver todas as terras que eram do teu avô Saul, restituirei todos os bens, mas tu vai sentar na mesa junto com a tua família, aqui no castelo. Quer dizer o quê? O processo natural foi interrompido, mas depois Deus faz com que o processo volte a acontecer, mas só depois do propósito. Por isso que eu comecei, antes da gente fazer aqui o podcast, eu ia falar live, não é mais live, né? Não existe isso. Live é ao vivo, quando é ao vivo, né? Antes do podcast eu perguntei, tu é formou? Você disse, não. Aí eu disse, ainda não, porque o propósito está se cumprindo. Daqui a pouco se cumpre o processo. Então, voltando à pergunta, você falou, é muito bom quando Deus usa duas pessoas que o coração arde pela mesma coisa. É muito bom, mas também existe o processo interrompido. Anulado não, perdão, interrompido. Porque a gente já praticamente velhos, vendo a nossa geração, nossos amigos, nossas irmãs ter filhos e nós não. Mas em tempos diferentes. Então eu creio que quando Deus une propósito, une. Mas Deus também une pessoas que tiveram situações parecidas, que se feriram, para que ele possa curar ambos juntos. Ou utilizar, por que não Deus utiliza um para curar o outro? Eu sei que ninguém se casa para evangelizar. Não existe isso. Eu vou casar para ganhar para Jesus. Não existe. Mas eu creio que Deus pode utilizar um para curar o outro, sim. Então, conheci a Nayara. Olha só. Eu fiz a mesma escola de missões que ela em tempos diferentes. Enquanto eu estou no sertão, ela está na Índia. Enquanto eu estou solteiro vivendo algo no sertão, ela está solteira vivendo algo na Índia. Para agora a gente vir casar, mas para entender que o primeiro ministério não é aquilo que não é a missão. A missão mesmo é o casamento. Forte, isso é forte, né? Mas para entender isso, dá uma quebrada. Deus quebra o homem todinho. Eu falo o homem quebra a mulher também, porque não é fácil, né? Sim. Mas eu digo hoje, quando eu dou testemunho, minha esposa ela é mais missionária do que eu. Eu ainda não fui às nações. Por mais que tenha um resultado positivo que nós estamos fazendo no sertão nordestino, ainda há muitos desafios, mas minha esposa foi nas nações. Minha esposa tem experiências que, meu Deus... Minha esposa conta uma experiência, depois ela vai contar aqui, eu não vou nem adiantar, não vou falar nada, que ela sentou na mesa, a cidade que ela foi de meninas que eram vítimas de violência sexual, meninas que homens se relacionavam com ela mais de 10 vezes na noite, e sentando na mesa ali com aquelas meninas, um refrigerante compartilhado na mesma garrafa, a menina dizia assim, ó, eu pensava em fugir daqui, porque eu pensei que as pessoas não queriam me ajudar, como as outras que disseram que ia ajudar e não ajudavam. E só porque você tomou na mesma garrafa, eu entendi que você não tinha nojo de mim, que você era do bem. Meu Deus, uma experiência dessa que precisa ser compartilhada. É eu me tornar igual ao outro, sem eu perceber, eu estou destruindo tudo aquilo, plano que o diabo já fez na mente dele, porque o diabo age na mente, né? O diabo hoje não quer que um carro entre aqui, Leandro. É Leonardo. O diabo não quer que caia um avião aqui em cima e a gente morra, para que isso aqui não chegue, não seja realizado. O diabo não quer que uma carreta entre aqui e nos mate. O diabo vai na nossa mente. O diabo não quer nem que as pessoas se afastem do evangelho, quer que ele continue dentro do evangelho, sim, mas com a mente maquinando e trabalhando outras coisas. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, o poder que tem as nossas experiências
com Cristo quando compartilhado com outras pessoas. Nós não imaginamos o poder que tem isso. Muito forte, né, cara? Então, hoje eu tô com minha esposa, casei aqui em Unai. Nosso casamento foi sobrenatural, benção demais. Deus está sinalizando de primeira mão. Vamos estar mais próximo aqui de Unai. Eu creio que ainda esse ano, Deus está sinalizando para a gente ter um tempo de refrigério na aljava. Eu acho que uma flecha, depois que atinge o alvo, ela tem que ser alinhada, polida e colocada na aljava para poder atingir outros alvos. Então, creio que a gente vai estar mais perto de vocês em breve. De antemão, isso aqui, ó, que exclusividade. Mas tudo isso voltando a entender que agora a maior missão, o maior projeto é o casamento. Por mais que tenha tido êxito, o projeto chama-se Missão Jiu-Jitsu Sertão, não leva o nosso nome. Não leva o nosso nome. O prefeito nos procurou da cidade. Primeiro o secretário de esporte, depois o prefeito, nos encontramos com ele e ele perguntava: quem é que está por trás disso aí? E as pessoas olham dos pés à cabeça, olha a sandália havaiana, a bermuda jeans e... quem é que está por trás disso aí? Somos nós, né? Deus, mas somos nós. De onde vem esse dinheiro? Prefeito, tem dia que nós temos, o aluguel era 1.230, tem dia que nós só temos 500. No outro dia, para pagar o aluguel, de 11 horas, alguém liga para a gente e manda 1.000. A gente agora tem 300 passando. Como? Não sei, prefeito. Ninguém vai entender, né? Não tem nosso nome. Estamos prontos para entregar. Estamos prontos para entregar e voltar para o Java e esperar Deus falar para onde, como e quando vai ser a próxima etapa. Então, agora vocês estão entrando num tempo onde o Senhor está falando. Recente, eu compartilhando Qual o com próximo? Tu. É tempo de sentar e aguardar. É tempo de aljava, né? Não é nem tempo de sentar e aguardar. É tempo de agora entender e dedicar a prioridade que tínhamos em um projeto, dedicarmos um ao outro agora ao casamento, né? Porque a gente entendeu que se a gente ouvimos Deus e obedecemos para fazer a obra e ela ficou bem feita, por que não obedecer Deus e ouvir para fazer a obra que somos nós, para que ela também seja bem feita? Se Deus se alegrou com a obra que realizou através das nossas mãos, por que Ele não se alegrará com a obra que Ele realizará em nós? Se as mãos fazem e as mãos... Deus está falando comigo uma frase muito forte, que não são as mãos, são os pés. Porque a mão faz, realiza. Mas os pés é que tocam lugares. Nós não vamos tocar em pessoas se os nossos pés não nos conduzirem a esses lugares que as pessoas estão. Não tem como eu tocar se o meu pé não me conduzir até você. Então, se uma obra tão legal que é o Missão Jiu-Jitsu, que alcança crianças, transforma vidas, consegue ter um bom resultado, por que não em mim e no casamento não ter um bom resultado? Não que eu esteja passando crise, não. Mas é que se o casamento, se a família é o maior ministério na vida de um homem e de uma mulher, por que ele também não tem um resultado maior ou igual àquela obra que Deus te confiou? Sim. Isso depende de nós, que somos homens, né? Os homens que estão assistindo aí. Sim. É de nós, meu irmão. É de nós. A mulher sabe que tem que ficar em casa, mas dá trabalho e dói, porque você viveu 5 anos no campo missionário, 5 anos dedicado àquilo. Eu tenho situações que o aluno meu, e são parábolas que eu conto. Eu creio que a parábola ensina. Eu tenho um aluno meu que ele era gordinho, e ele começou a treinar, e o pai dizia assim, vai treinar, esses negócios aí vai apanhar. Baleia, não sei o quê. Um gordo desse jeito vai treinar nada, rapaz, tu vai apanhar. E no jiu-jitsu a gente consegue adaptar o mais forte a fazer o jogo por cima,
se você conhece um pouco de jiu-jitsu, né? Jogar por cima. Não conheço nada. Pronto, jiu-jitsu, você é forte, eu posso colocar você só posições que você trabalha por cima. Então você vai ganhar todo mundo. Né? E o menino ganhou uma luta. E passou alguns meses e chegou o dia dos pais. E a gente fez uma reunião para os pais. E o menino levou a medalha. E no dia da reunião o menino disse, professor, eu quero dar essa medalha para o senhor. E me deu a medalha. E o pai dele estava sentado na poltrona. E eu, caramba, que massa, cara. Eu não sou pai, mas eu sou pai. E quando eu pego aquela medalha, a pessoa falou assim, você não é pai, você é professor. O pai dele está ali. E eu chamei ele e disse assim, então, foi o seguinte, Gustavo, você vai dar essa medalha para o seu pai, porque ele merece. Porque ele que bota comida na sua casa. É ele que vai cobrir você de noite que você está dormindo. E o pai se levanta, o menino se levanta, e eu entrego a medalha, eles entregam a medalha e eu saio de cena. E isso é bacana. Mas dói, porque você vai dizer, caramba, Sim. eu sei o que ele falou com o filho. A vontade que eu tenho da medalha é dar uma pena nele. Mas aí hoje você vai entregar o filho, né? E, cara, e o projeto tem 96 crianças. E o sinal é esse, eu tive que viajar, entre aspas, com urgência, e lá não parou. Aí, em vez de eu continuar dizendo, eles precisam que eu esteja aqui. Deus diz assim, eles não precisam mais que você esteja lá. Você talvez pode direcionar, como hoje me perguntou, algumas coisas, mas você não precisa mais estar lá. Então, isso é o sinal, sendo que nós nós não queremos deixar. O que deu certo, nós queremos segurar, porque deu certo. E deu certo porque eu que comecei. Sim. E é bom, e assim, é incrível, né, que o Senhor está conduzindo vocês para esse tempo juntos do casamento também, que assim, sem dúvida, vai formar e construir muitas coisas no coração de vocês, né? Aham. Porque talvez o Senhor lá fora, ele estava usando vocês ativo para construir, igual vocês falaram, agora você pode sair que lá continua Sim. acontecendo. Legado então, é isso, né? É legado. E agora o Senhor, ele traz vocês, né, para esse tempo de aljava, igual você falou, e vai começar a construir vocês dois. Rapaz, Edificar um ao outro. nós casamos e já fomos morar dentro do projeto. O projeto era numa chácara. Não teve nem lua de mel. Não, o projeto era uma chácara. Eu montava os tatames, adultos e adolescentes embaixo das árvores, e a turminha kids eu montava na sala da minha casa. Por quê? Por causa do sol quente. Então eu desmontava o tatame todo dia e montava lá fora, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E a gente casamos e fomos morar dentro do projeto. Minha esposa é uma guerreira. E antes eu dizia, que história, você casou comigo sabendo que eu sou missionária. Minha esposa acordava de manhã, minha esposa precisava ir pegar uma água na geladeira. Ela tinha que trocar de roupa na casa dela para poder passar pela sala. Ela tinha que tirar a sandália para não pisar no tatame de sandália e tinha que falar, professor, posso entrar? Quando ela pisava, as crianças, quem pisa no tatame paga flexão. Quando Nayara pisava no tatame, as crianças diziam assim, professor, ela pisou, ó. Aí Nayara tinha que pagar flexão na casa dela. Então minha esposa acordava, tinha que trocar de roupa para pegar uma água na geladeira, para voltar. Teve um dia que minha esposa caiu no tatame. Ela conta isso rindo hoje. As crianças, aí as crianças ficaram rindo. Aí, mas que criança, 5, 6 anos. Aí ela conta até que a criança falou assim, tia, eu não ri não, viu? Eu fiquei com pena. Entendeu? Já teve dia de minha esposa, ela é da culinária, né? Da área culinária, minha esposa cozinha muito bem, por sinal. Teve dia de minha esposa fazer um bolo de chocolate para o lanche das crianças. E nós somos missionários, nós ganhamos uma cama. E essa cama é da grandona, né? Aquelas grandes. E não é todo... Nós não temos condição de ter 2 lençóis daquele. É um lençol só que cobre aquela cama. E nós somos missionários e vivíamos tempos que nós não tínhamos dinheiro de comprar também um amaciante nem um sabão bom. Então a gente lavava roupa naquele dia. E minha esposa faz um bolo de chocolate pro lanche das crianças. No domingo ela lava a roupa. As crianças passam e a mãozinha de chocolate ela limpa no lençol. E de noite, quando a gente vai dormir, que bota o lençol tá sujo. Do chocolate que ela fez com amor. E para ela tá certa.
A gente precisa ir para um lugar. Não tem condição de ir para um lugar. E você casou comigo sabendo que eu sou missionário. Entendeu? Então, morrer dói, né? Sim. Então, olha só. A mesma pressa que há em comunicarmos a vinda de Jesus, na verdade, todo mundo já sabe que está voltando, mas a mesma pressa que tem em apresentarmos Jesus às pessoas, é a mesma pressa que Deus, é a mesma pressa que tem em falarmos de Jesus para pessoas que estão precisando, urgente, é a mesma pressa que Deus tem de acelerar a missão para que eu entenda que o mais importante é o meu casamento. Eu poderia ficar mais um ano em Juazeiro para formar os faixas roxas, mas Deus acelerou mandando faixa marrom. Porque é branca, azul, roxa, marrom e preta. Eu dizia, Senhor, eu tenho que formar faixas roxas, mas eu não posso formar apenas para um benefício fora do tempo, como uma fruta para benefício de eu vir para cá, para outro local. Aí Deus vai e diz o quê? Então eu vou mandar um já formado para você não ter desculpa. Deus vai olhar para Leonardo, né, Leonardo? Sim. E vai te direcionar para algo. E para que você não tenha desculpa, ele vai acelerar tudo que for possível realizar. Para você olhar para o lado e dizer, realmente eu não tenho. Realmente não tenho. Não mais. Não tem opções, né? Não tem A opções. única opção é essa que eu já te mostrei. Eu quero ver o homem de Deus, ele entregar pronto aquilo que está na mão dele, que Deus confiou. Tipo, eu quero ofertar no projeto. A partir de julho, não, meu irmão. Você pode ofertar na minha vida e da minha esposa como missionária. Porque o projeto agora tem água, luz, internet Sim. e energia pago. Missionário, você é louco. Você vive disso. Eu vivo disso, mas não é isso que me mantém vivo. Eu vivo da missão e não da obra. Sim. Então, eu e minha esposa, nós estamos prontos a entregar. Parar de bater, senão vai interromper. Eu e minha esposa, nós estamos prontos a entregar o projeto que cuida de 96 crianças. Totalmente sustentável. Porque é bom você entregar e dizer assim, vai lá, paga aí a água, a luz, a internet, eu tô indo embora. Mas eu quero ver você entregar e dizer assim, ó. Tudo pronto, né? Tá aí, ó. Tem uma pessoa que paga água, tem uma pessoa que paga internet, tem uma pessoa que paga energia. Pode cuidar do menino? Não, uma coisa é você abrir mão de algo incompleto, né? Mas você... tô construindo aqui, pode Termina aí. ficar, pode terminar. Agora outra coisa Isso dói, tudo rapaz. pronto, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo funcionando e o Senhor falar, agora eu quero. Aí dói. Aí Deus prepara isso, a gente não sabe por quê, né? Porque, por exemplo, as pessoas iam ofertavam para mim poder pagar água, pagar luz, pagar internet, pagar não sei o quê. Aí eu disse, é sério? Por exemplo, amanhã tem R$1.320 para pagar do aluguel. Amor, não tem dinheiro, não. Só tem 500. Amor, ora aí. George Miller. Sabe a história, né, George Miller? Não. George Miller é um missionário, um escritor muito antigo aí, orfanatos. E George Miller não tem comida hoje para as crianças. O cara leu a Bíblia de joelho mais de 4 vezes. Eu vou orar. Aí ele vai orar. Quando ele espera, batem lá no portão. Aí a moça diz, Jorge Miller, tem uma pessoa que falar com você. Ele foi lá, pois não. O cara disse, rapaz, nós estamos com um caminhão aqui, carregado de leite. E a parte deu problema aqui do caminhão, não tem como a gente conduzir isso vai se perder. O senhor não tem local para a gente dar esse leite, não? Ele disse, tem, aqui as crianças hoje não têm o que comer. Pode trazer o leite para cá.
E eu disse, amor, não tem. Amanhã tem 1.000 e poucos para pagar, só tem 500. Vamos orar? Ela, vamos orar. No outro dia, uma pessoa diz assim, ó, faz tempo que eu estou procurando vocês. Eu posso ofertar 1.500 na vida de vocês? Então, sobrou. E eu orando, eu dizia, mas eu não quero isso, Deus. Eu não quero ser tentado a gastar o dinheiro que vai para a missão. Porque eu tenho 1.200, o aluguel era 1.200, passou para 1.320. Eu tenho 1.200 reais, mas se eu precisar hoje comprar para minha casa, eu vou tirar. E para mim entender isso, que eu sou bruto. Para mim entender isso, eu tenho que tirar e tenho que repor. Mas todo mundo me ensina, diz, não, você está fazendo a obra, você pode. Mas na minha mente, não. O lanche das crianças. Beleza, eu vou comprar 2 caixas de biscoito. Mas eu preciso comprar o meu gás. Não, eu vou comprar só uma caixa, então. Eu vou comprar uma caixa, mas amanhã eu tenho que colocar uma caixa de novo. Nilson Pegado. Deus, não me faça ser tentado. Não me faça, Deus, ser tentado a te roubar. Ai, Deus, vai ler Salomão. Vamos ler Salomão. 2, 3, 4, 5, 6, 7 é a perfeição. Salomão não pegava em dinheiro. E era um homem sábio e rico. A Bíblia diz que Salomão, quando recebia visita, ele destinava tantos quilos de ouro para a construção da área do palácio. Um irmão me procura e diz assim, ó, não vou poder ofertar mais o valor porque minha filha fez uma cirurgia. Mas eu não estou parando não, viu? Estou só dando um tempo. Amém, pastor. Passa um tempo. Depois esse pastor diz assim, eu não consigo mais ofertar o valor, só consigo ofertar tanto. Tá bom? Pastor, o senhor quer ser participante da obra? O que é que o senhor acha do senhor assumir a prestação, assumir a internet, que é esse valor durante o ano? É sério, missionário? É? Então agora eu não mando mais dinheiro para o missionário. Agora eu pago a internet de um projeto no sertão. Amém. Até que Salomão fez isso, sabedoria. Aí o outro disse assim, eu posso pagar a água do projeto durante o ano? Pode. Eu posso pagar a energia do projeto durante o ano? Pode. E eu vou falar isso aqui sem medo de perder a oferta. Ô missionário, eu posso pagar o aluguel de 1.320 durante o ano? Pode. Aí, quando tudo isso acontece depois de 5 anos de sofrimento, de oração, de buscando para ter dinheiro de um recurso, de cortando um creme dental, de comendo cuscuz. Aí, quando isso acontece, que eu digo, tem um ano de alívio agora. Eu disse, tem não, filho, você vai dar. Isso é evangelho, meu. Sim. Mas dói. Então, estou no processo de dor. Por isso que eu estou calminho aqui. Já chorei hoje. Não. E ter a minha esposa do lado agora, porque se eu passo isso sozinho, imagina eu sozinho agora. É. Deus vai para uma terra, nem Isaac tu tem, mas vai. Mas agora eu tenho uma esposa, eu não tenho mais 16 kimonos e uma mochila. Eu não tenho mais 2 kimonos e 16 para estar tendo uma mochila. Agora eu tenho uma esposa. Então, nesse momento do glória a Deus, que eu estou com ela, né? Glória a Deus, estou com ela, porque dói você. É um filho. São 5 anos, a idade de uma criança. Não é comparável, lógico. Não se compara. Nada vai se comparar a um filho gerado por você. Mas Deus gerou algo e nos permitiu realizar. Mas agora, um amigo meu chamado Glauciano, tem um projeto chamado Seed Surf. Ele falou comigo recentemente, ele disse para mim assim, ó. Ele é profetão, ele Nilson, depois que o menino cresce, as vestes são outras. Não dá mais. Aquelas vestes a gente vai dar para outras crianças. Você vai ver, você tem filhos, os brinquedos do seu primeiro filho, o seu segundo filho brinca. Mas as vestes depois do primeiro já não cabe mais nele, vai ter que ser mudado as vestes. Então nós estamos no momento de mudar vestes. Hoje nós para o projeto de primeira mão, nós temos a água, a internet, a energia, mas nós temos os meninos que estão dando aula que precisam de ajuda de custo. Nós temos uma menina que ela tem paralisia cerebral
E nós estamos levantando recursos para que ela possa vir treinar, porque ela mora longe. Nós temos ainda o lanche, que o lanche nós ainda que pagamos os meninos. E nós temos necessidades como missionários, né? Mas a nossa frase é: ore, oferte, mas pise no sertão. Você que é ofertante, você que é mantenedor de uma obra, visite essa obra, visite os missionários, mande mensagem, saber como é que eles estão. Nós não precisamos apenas do recurso, nós precisamos de intercessão, nós precisamos de alguém que diz: cara, lembrei do seu aniversário, 27 de julho, eu passei meu aniversário de anos atrás, de pessoas lembrarem só no outro dia, porque viram no Instagram. Então, vidas valem mais do que coisas, e mais importante que o seu dinheiro, ele é importante sim. Pense num missionário doido para falar isso. Mais importante que o seu dinheiro é como você está. Cara, quer passar as férias aqui na minha casa? Eu creio que é isso que o ser humano realmente, o amor ao próximo é isso. O amor ao próximo não é um pix. O amor ao próximo é saber como é que ele está, o que você está precisando de algo, né? Amém. Eu aprendi isso depois de muito tempo. Amém. Meu irmão, Nilson, satisfação. Muito obrigado. Eu quero servi-lo. Muito obrigado por esse papo. Assim, eu, né, em nome da igreja, né, de Unai, quero agradecer. Agradecer por vocês, né, você, sua esposa, Nayara, ter esse coração de fato servir, né, ao reino, ao Senhor. Obrigado por ser missionários, porque a gente vê que hoje é necessário, né, é preciso que se levantem missionários. Então, assim, a gratidão de fato por vocês estarem, e que em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar suprindo. Amém. Porque Ele supriu. Cada história que você contou aqui foi, assim, de fato transformadora, me edificou muito, me trouxe alertas aqui também. Sim. Então, assim, espero que, de fato, a caminhada de vocês agora como marido, mulher, esposo e esposa, casamento, seja frutificado, nasça frutos em nome Amém. De Jesus, e que vocês possam continuar sendo bênçãos na vida de muitas outras crianças e adolescentes. Que Deus abençoe. Amém. Em nome da minha esposa, eu deixo aqui um abraço, né? Ela é uma peça fundamental, né? Até para isso aqui, que foi ela que amou uma pessoa. E quer dizer isso, que o maior ministério é a família. O maior e primeiro ministério. E que o inimigo ele é furioso sobre isso, né? Não existe obstáculo. Nós somos o obstáculo. Sim. A única coisa que pode impedir de Deus fazer algo, o diabo não, o mundo já é maligno, o diabo está fazendo já. Mas para que Deus faça, a única que pode impedir somos nós. E que nós não venhamos impedir, em momento algum, de Deus fazer, seja lá qual área for a nossa vida. Eu agradeço, Deus abençoe você e sua família. Amém. E essa missão. Amém. Deus abençoe. Sua profissão é uma missão. Amém. Viu? Amém. Meus irmãos, muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido todo esse episódio. Tenho certeza que, assim como muita coisa aqui falou no meu coração, me edificou, também edificou vocês. Vou pedir mais uma vez, clica aí em curtir, compartilha esse vídeo nos seus grupos de amigos, grupo da igreja, enfim. Espero que, de fato, vocês possam compartilhar isso daqui para que mais vidas possam ser alcançadas. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.